Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wanderson Almeida e está começando mais um Screen, né? Bom, fazia um tempinho que eu não gravava nada aqui para vocês, mas eu parei um tempo realmente minhas atividades com relação a isso, trabalho, família, enfim, uma série de coisas, mas a gente está retomando aí aos pouquinhos a nossa relação aí de cinéfilo com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lá Fora, uma produção aí de 2024 que está no catálogo da Netflix, uma produção filipina que tem a direção ali de Carlo Ladesma, com Cid Lucero, Beauty Gonzalez, Marlon Massa e Aiden Tyler. Eu tive que ler aqui porque eu realmente não estou adaptado com atores filipinos, mas assim, o filme é uma grande surpresa na verdade, porque ele vem quebrar ali a convenção de gênero do que seria aquelas produções de zumbis que a gente está adaptado propriamente dito a assistir. O longa que eu fui impactado bem positivamente, por quê? Porque ele tem um roteiro muito bom, tá? Tem uma ótima direção, o gore dele é bem acentuado, certo? E a direção em si do filme é maravilhosa, por quê? Porque você tem ali a dinâmica dos zumbis, que é aquela questão toda ali da pandemia e tudo lá fora, da pandemia não, da epidemia que tem lá fora, certo? E você tem também uma ameaça constante interna, no caso, dentro da própria casa. Do que se trata a história? O Francis, que é o pai, ele tem toda aquela questão da infestação zumbi e tudo, então ele decide trazer a família, levar a família para casa para uma casa de fazenda, que onde ele cresceu, certo? Já que os pais morreram e tudo, então ele se afastou da família, como ele sabia que todo mundo tinha morrido, ele voltou lá para casa da fazenda porque ele acreditava que um local isolado seria ideal ali para ele conseguir manter a família dele, que a família dele estava em processo de separação e tudo. Então ele decidiu que seria uma forma ali de botar todo mundo junto ali e se proteger e proteger a família dele e até mesmo conseguir refazer o casamento dele, né? Ele tinha ali o Josh, né, que é o filho adolescente dele, que acho que tem uns 15, 16 anos, e tem o Lucas ali, que tem no máximo 10, 11 anos, não é citada a idade, mas pelo tamanho dos dois, pela dinâmica, acredito que seja isso. Tá? Então ele pega a família dele e vai para aquela casa de fazenda. E quando chega lá tem uma porção de zumbi também ali, então assim, é correria, é gore, é aquela questão de assassinato e é bem complicada a situação ali, tá bem complicada a situação ali, porque os zumbis, no caso, né, tem toda aquela dinâmica ali de não ser aquele zumbi do estilo Resident Evil devagarinho, não. Os caras correm mesmo e pegam no pé e vão atrás de algumas coisas. É aqueles zumbis bem violentos, realmente, no estilo Guerra Mundial Z. Então é esse tipo de zumbi aí. Então ele leva o pessoal para casa da fazenda e quando chega lá ele tem é aí que a história fica mais interessante, porque lá ele tem um monte de lapsos de memória onde você vai entendendo a dinâmica que ele teve com os pais dele, no caso. Ele era um filho que tinha sofrido vários abusos do pai, entendeu? A mãe dele não fazia muita coisa. Então o que acontecia? Aquilo tudo vai causando uma degradação mental dele. No momento em que ele entra naquela casa ali, tudo aquilo que ele viveu, que basicamente a mente dele tinha bloqueado, vai vindo à tona. Então você vai vendo que a ameaça para a família não está só lá fora, mas está dentro de casa também, porque o pai começa a se transformar em algo monstruoso, entendeu? Não propriamente dito, mas ele vai tendo aquela degradação mental, aquela questão toda do psicológico dele que vai se desfazendo, ele vai se tornando cada vez mais recluso, cada vez mais violento, ele começa a trancar o pessoal dentro de casa, ele começa a não deixar mais o pessoal sair de casa, ele começa a matar basicamente cachorro, tudo que ele vem pela frente, entendeu? Então você vê que ele vai ficando cada vez mais violento e você vê que ele vai se transformando numa coisa que ele não é, entendeu? Então, assim, você vai acompanhando toda essa questão, tanto psicológica, no caso, né, do perfil psicológico dele que vai ficando cada vez mais degradado, quanto na ameaça que tem lá fora, entendeu? Então, a família precisa realmente lutar tanto pelo que está lá fora, quanto com o que está dentro de casa, que vai se tornando cada vez pior. Uma coisa que me lembrou muito foi o Jack Torrance, do Iluminado, a questão de como ele vai se transformando naquele monstro aos poucos, até que no final das contas ele acaba se tornando um ser totalmente diferente do que ele era, entendeu? Então tem muito disso aqui no filme. Isso não é um spoiler, tá? Isso aí eu tô falando pra vocês, mas tem muita coisa no filme que você vai poder assistir ali, que você vai acompanhar
A história é muito boa, tem muita correria, tem sangue, tem gore, tá tudo muito violento e uma história que ela é envolvente, é uma história que ela te prende do início ao fim, entendeu? Então é um longa que, na minha opinião, vale muito a pena se assistir, tá? É um longa que ele não é muito falado, eu não sei porque, na verdade, as pessoas não falam muito desse filme, talvez até mesmo por não terem dado chance de assistir, por ser filipino, por não ter nenhum ator conhecido, mas vão por mim. É um longa que vale muito a pena você assistir ali, são quase 2 horas do tempo que você não vai perder, tá? É uma história envolvente, é uma história que coloca muita produção de Hollywood no bolso, eu posso dizer que pode ser o tema, entendeu? Então, vale muito a pena. Você tem gore, você tem correria, você tem terror psicológico, você tem uma reunião de tudo isso daí em um filme uma história que é convincente e vale a pena assistir. Então, essa é a minha dica da semana, lá fora, de 2024, na Netflix. Corre lá para assistir enquanto ainda está no catálogo. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.